Chegamos em Birmingham, a cidade dos Peaky Blinders. Eu já tô com a minha boina aqui, ó. Eu já vim com a minha boina, não é a mesma, mas eu vi. Pablo não tem boina ainda. Eu tô de bonézinho porque eu acho que os Peaky Blinders, se fosse a gente, estaria usando boné. Nesse vídeo aqui a gente vai contar a história real dos Peaky Blinders pelo ponto de vista das ruas e dos locais. Porque tem muita lenda, tem muita coisa que não é exatamente do jeito que a gente viu na série, principalmente. E tem outras coisas que a série valorizou bastante também, que foi muito bom, tá? A população gostou bastante disso. Então a gente vai contar um pouco da história verdadeira deles, do ponto de vista das ruas. Então a gente vai andando aqui, é um guia de mapa mesmo, que a gente vai poder percorrer. E vocês podem fazer isso também, a gente vai deixar o link aqui para você poder fazer quando você estiver na cidade. Quiser fazer exatamente o mesmo trecho que a gente fez, com os comentários, tudo direitinho, é só clicar aqui. Vai ser legal. Vambora. Os Peaky Blinders foi uma gangue urbana que nasceu ali no final do século XIX e ficou até o início do século XX, até mais ou menos a Primeira Guerra Mundial. O que é interessante é que todos esses garotos da gangue eram jovens que estavam desempregados na época e eles começavam a fazer pequenos furtos na rua. A questão deles, de que veio a fama e que obviamente a gente viu muito na série, é que eles se vestiam muito bem, eles se vestiam como pessoas ricas. Então eles tinham sobretudo, usavam luvas, sapatos, colete e a boina. E a questão deles, né, com a boina, era que eles usavam uma boina um pouco mais pontuda, daí vem o pique. E como eles se vestiam muito bem, existe uma gíria aqui, específica em Birmingham, que diz que quando a pessoa tá tipo chique, assim, você fala que tá chique, isso quer dizer que ela tá blinder. Então daí é que veio o nome Peaky Blinders, é porque eram pessoas chiques usando um negócio pontudo. E tem uma coisa aí que, infelizmente, não é verdade que mostra na série, a questão das giletes. Eles eram extremamente violentos, isso a série mostra, tá correto. Só que eles usavam completamente qualquer coisa que estava à mão deles. Principalmente cinto. Então eles pegavam o cinto assim, batiam no cara, chicote, enrolava na mão, pegava a fivela do cinto, batia violentamente nas pessoas. A gente vai falar já sobre isso. Mas a questão é que a Gillette, ela nasceu nos Estados Unidos em 1908. Então se a gente eu acabei de falar que a gangue nasceu no final do século XIX. Então não bate, né, o tempo ali. Se eu não me engano, nasceu em 1908, a Gillette foi inventada nos Estados Unidos, né, a navalha, e ela chegou aqui uns 3, 4 anos depois. Então a gangue já estava meio que no auge pro fim dela, praticamente. Então realmente não faz muito sentido essa questão deles terem a navalha dentro da boina e bater nas pessoas. Mas sim, eles eram extremamente violentos, muito organizados, tinha uma organização hierárquica muito bem definida, semelhante ao que a gente vê na máfia, né, na Itália principalmente. A única questão da diferença do filme para a vida real é que eles nunca se tornaram ricos, eles sempre foram gangue de rua, sabe? Eles nunca foram ascendendo. A gente viu o Shelby crescendo na sociedade e tudo mais. Então isso não aconteceu da maneira, né? Isso não aconteceu, muito menos da maneira como mostrou na série. A gente sabe que a série dá mais alterada. Mas então, vamos conversar então, literalmente andar por aqui para poder contar um pouco da história deles. Gente, o lugar que a gente tá, eu acho que não tinha lugar mais icônico para poder começar, porque tá muito estranho. Tem muita gente estranha, tem gente bêbada, gente pedindo dinheiro pra gente, enfim. Então a primeira vez tá se sentindo meio inseguro aqui na Inglaterra. Mas enfim, o nome Blinders também vem do fato de que eles se escondiam pela boina, tá? Então tem essa, meio que as pessoas ficavam cegas, né? As vítimas ficavam cegas porque não viam eles quando eles roubavam. Então eles roubavam e tipo fazia assim, né? Aquela saidinha que a gente já viu já algumas vezes na série. Isso fazia com que eles não fossem identificados com facilidade caso a pessoa, a vítima, fosse pra polícia e tal, e falar, me roubaram. Ok, não sei, tava assim, era um Peaky Blinder. Só isso que ela falava. Uma das coisas que a gente vai fazer ao longo desse vídeo é mostrar para vocês como que era
os lugares antigamente e como que tá agora, né? É tipo como se fosse um... Lembra do fulano, um ex-participante de reality show? Como é que ele tá agora? É mais ou menos isso. Isso daqui que a gente tá é o chamado The Custard Factory, ou a fábrica de creme. Isso aqui é tipo muito antigo, 1800 e pouco, e abrigava muitos trabalhadores. Então, uma das coisas, uma das possibilidades é que provavelmente em algum momento alguns dos integrantes da gangue dos Peaky Blinders estavam trabalhando aqui e ficaram desempregados e aí começaram a fazer esses pequenos furtos violentos na rua. A questão é que esse Custard Factory é interessante porque isso aqui na verdade era uma farmácia, um farmacêutico. Uma vez a esposa dele estava doente, ele estava precisando, querendo ajudar ela, ele fez uma mistura diferente. Fez uma mistura, deu para ela, ela melhorou e por acidente, que eu acho que não foi acidente, né? Como é que a gente está falando do século XIX, aí o cara deve ter testado e botou ali, foda-se, né? Ele botou para vender, né, para as pessoas e tal. E aí as pessoas adoraram esse creme, né, esse custard que ele vendeu e hoje em dia virou um ícone aqui. Então a cidade ela é famosa por esse creme, né, esse custard que ele inventou lá atrás e acabou que ele se reinventou, né? Então ele é um cara que tinha uma profissão e virou uma outra profissão. Mas o ambiente está aqui até hoje. Esse bairro, essa região aqui que a gente está, ela é extremamente artística. Vocês estão vendo, tem muita cor, tem muita vida. Tinha uma loja ali de música com curso para DJ, tem umas coisas assim, bem aleatórias. Tem os parques e tudo aqui é bem diferente, assim, é bem original. E isso tudo é um ambiente artístico que ficou daqui, né? Então ficou essa característica um pouco mais artesanal, um pouco mais progressista, mais inovadora em termos de arte, cinema, música e por aí vai. Então realmente ficou um ambiente bem interessante, bem bonito de se estar e com certeza aqui no final de semana, tipo o happy hour deve bombar pra caramba. O que tem de cerveja aqui, o que tem de cervejaria, de um monte de coisa, tá impressionante. Então aqui é um bom lugar para você vir também se você estiver pela cidade. Descendo o Custard Factory, logo do lado tem esse pub aqui, chamado The Rainbow Pub. E ele é muito, muito importante para a história do Peaky Blinders, porque foi por conta dele que pela primeira vez o nome Peaky Blinders apareceu no jornal. Na noite do dia 23 de março de 1890, um garoto chamado George Eastwood veio beber aqui. Eu não sei o que aconteceu, eu não estava lá, não vou puxar saco de ninguém, mas acontece que algo aconteceu, alguma provocação começou em que dois outros garotos que estavam muito bem vestidos começaram a espancar ele aqui na frente do pub. Espancaram, bateram com tudo que tinha. Se parecesse uma senhora, ia bater com a senhora no garoto. Bateu o suficiente para quase matar ele. Ele ficou 3 semanas internado em coma no hospital, ficou uma coisa destruída assim. E aí o que aconteceu foi que as pessoas que estavam presentes, né, que viram essa brutalidade acontecendo, quando a polícia chegou, eles deram as descrições das pessoas. Não, estava assim, estava vestido, muito bem vestido, com uma boina, e estava assim, assado, que não sei o que e tal. E aí o jornal, no dia seguinte, para poder dar a notícia, eles quiseram, né, chamaram esses garotos que bateram, e já estava sendo visto na região esses garotos vestidos dessa maneira de Peaky Blinders. Então foi por conta desse pub aqui, de um incidente, né, quase uma tragédia que aconteceu nesse pub, e é que os jornalistas inventaram, né, criaram esse nome que acabou virando o nome da gangue, né? Então imagina que isso daqui, esse pub, ele tem uma importância histórica imensa para a história dos Peaky Blinders, né? Justamente por isso, porque foi a primeira vez que apareceu o nome Peaky Blinders no jornal. A gente andando aqui continuando o caminho, a gente barrou com esse pub no ano de 1368.
esse lugar é mais velho que o Brasil. Você tem noção disso, cara? E aqui, ó, tô tocando o negócio, um negócio que é mais velho que o nosso país. Isso é muito Europa. Isso é uma das poucas vantagens da Europa, historicamente falando, em relação a outros lugares do mundo. Porque tem coisas muito antigas, coisas normais, tipo um bar, sabe? Muito antigo, que é mais velho que um país, de vários países. Doideira. Agora a gente chegou aqui na igreja de St. Martin, em The Bullring, que é essa região que a gente está aqui. E aí é um bom momento para a gente introduzir um fato interessante aqui sobre os Peaky Blinders, né? Que é a questão da religião. A gente vê o Thomas Shelby na série sendo um cara muito pragmático, sempre, né, tentando resolver as coisas através da lógica. Mas na vida real, os Peaky Blinders, eles tinham religião, só não era uma religião totalmente definida, né, para os lados. E isso, inclusive, já começa a dar um problema. A gente tem basicamente um racha, uma divisão nos Peaky Blinders por conta de dois fatores. Um é o fator geográfico, uma gangue está localizada numa rua e uma outra gangue está localizada numa outra rua. Mas os dois são Peaky Blinders, na teoria, né, poderiam ser uma irmandade. Só que aí entra um outro fator, que é o fator religioso. O dessa rua aqui é protestante e o dessa rua aqui são católicos. Então, aqui é uma igreja católica e, por conta disso, a gente deduz que os dessa gangue aqui frequentavam essa igreja aqui. Então, esse é um fator interessante. E outra coisa, que essa igreja aqui, ela foi construída do jeito que está agora em 1800 e lá vai Peaky Blinders aqui. Sendo que nesse terreno existia uma outra igreja que foi construída em 1200 e pouco, né? Então, essa igreja aqui, na verdade, esse ponto sempre foi igreja há muitos séculos. A questão é que essa igreja aqui, ela é nova, relativamente com relação à outra, que durou uns 500 anos, né? Essa aqui tem 200 e pouco. Então, essa daqui, ela foi preservada, inclusive, na Primeira Guerra Mundial, quando a Inglaterra foi bombardeada por conta da Alemanha, né? A Alemanha tacando bomba aqui na Inglaterra, e alguns vidrais dessa igreja, eles são considerados quase como um patrimônio histórico da arquitetura da cidade, do país também. Eles retiraram esses vitrais e aí não deu outra. Quando caíram as bombas, aqueles vitrais que eles não conseguiram tirar, quebraram todos, estraçalharam todos. Então, aqui a gente vê coisas muito antigas que contam tanto esses fatos interessantes do Peaky Blinders quanto os cuidados que a gente tem que ter. A gente vê Segunda Guerra Mundial no Brasil, era uma coisa muito livre de história, né? Aqui a gente já começa a ter contato com um lado mais real da Segunda Guerra Mundial, né? Então, entra aí um fato interessante também sobre o Peaky Blinders. Mas olha que vista bonita. Olha o contraste, né? Você vê algo aqui muito moderno de um lado, só que não é tão moderno a região em si, quanto algo tradicional do outro lado aqui. Isso aqui até agora está definindo bem Birmingham para mim, assim, esse moderno, arquitetura moderna e ousada, até diria, com algo tradicional, uma igreja velha de cor marrom. Muito legal. E muita cerveja. Na temporada 1, episódio 6, a gente vê as mulheres se unindo para poder marchar em direção a um lugar. O lugar que elas vão marchar é esse daqui, é o Bullring, que é hoje um shopping. Mas isso aqui existe desde o ano 1150 e pouco, assim, então século 12, né? Então realmente é um lugar muito antigo. E pra gente é muito interessante ter esse ponto de vista, trazer isso aqui pra vocês por dois motivos. Primeiro, esse nome, Bullring, não tem nada a ver com a tourada que a gente vê na Espanha, né? Aqui era um matadouro de touro, na verdade.
E então era conhecido por ser o matador de touro, por isso que ficou esse nome. E o ring vem por conta de como eles penduravam os touros, né? Era um anel. E aí eles penduravam os touros no anel antes de ser abatido ou logo depois de ser abatido. Mas a questão é que isso aqui depois se transformou no mercado, que foram chegando lojas e hoje em dia é um shopping. E o que é interessante sobre o ponto de vista da história do Peaky Blinders aqui é que a forma como as mulheres foram retratadas na série foi muito bem recebida pela comunidade local de Birmingham. Por quê? As mulheres que faziam parte, né, dos Peaky Blinders, elas não tinham aquele papel um pouco mais submisso que a gente viu das mulheres no início, né, final do século XIX, início do século XX. Era realmente um papel mais protagonista, né? Elas podiam não participar dos assaltos, mas elas eram fundamentais para os negócios, né? Então elas organizavam as contas, elas diziam exatamente como é que o negócio estava indo, né? E além disso elas tinham um cuidado pela comunidade também. Então elas eram muito respeitadas porque eram grandes cuidadoras, assim, mas não no sentido tradicional que a gente vê da mulher cuidando e tal, mas era no sentido de proteção mesmo, assim. Então, quando algo acontecia, você não recorria ao seu pai, você recorria à sua mãe. Quando você dizia que você estava indo visitar a casa dos seus pais, né, não era a casa dos seus pais, era a casa da sua mãe. Então, esse matriarcado, podemos dizer assim, que era algo que acontecia antigamente, foi muito bem descrito na série de diversas maneiras, com diversas personagens que a gente viu, mas principalmente a Polly e a outra que eu não lembro agora o nome, que é a mais novinha. Ada. E a Ada. São duas mulheres fortes com papéis diferentes, né? Uma mais pro negócio e estratégia da família, que é a Polly, e a Ada com um pensamento mais político, mais abrangente, né? E mais provocativo também, porque ela flerta com o comunismo ali desde o início da série. Então, realmente, isso daqui, essa história das mulheres da série é algo que os historiadores locais eles adoraram na maneira como foi feito. É óbvio que o Ctrl-C, Ctrl-V não é aplicado aqui, né? Não foi literalmente da forma como a gente vê na série, mas de toda maneira a gente tem um respeito pelas mulheres na série e a gente sabe a importância delas, sem ser uma coisa completamente forçada, né? Do tipo as mulheres batendo nos homens na rua e tal. Eles respeitaram isso, assim, num fato histórico de uma maneira bem interessante. Hoje em dia, graças a Deus, você não vai ver um matadouro de touro aqui. Você pode ir num shopping. Aí você pode comer uma pizza. É isso. Let us go to the ballroom. Hallelujah! Olha a vista daqui, meu Deus. Esse sol batendo, tá tudo perfeito. Cenário de filme, vai vir o Thomas Shelby ali andando. Barulhinho de sapato. Bota aí, DJ. DJ. A família Shelby chegando ali. Na primeira temporada, episódio 4, eles mencionam um lugar chamado Raycons. Eu acho que ele fala assim, pode ser Rockons ou Rural, né, em inglês. Esse lugar não existe mais. Esse lugar hoje virou House of Fraser. É basicamente uma loja de roupas. E sempre foi uma loja de roupas. Inclusive, quando eles falam Raycon, na época, é justamente esse referencial no lugar onde eles queriam comprar roupa. A questão é que, antigamente, atrás do Raycons aqui, ficava um puteiro. Basicamente, um prostíbulo. Ou vários prostíbulos, na verdade, né? Era uma Red Light Street, né? Uma rua inteira de luz vermelha. E aí, quando você queria dizer que esse tipo de pessoa, sei lá, principalmente mulheres, né? Um xingamento mais para mulheres. Então, tipo, essa mulher é da rua de trás do Raycons. Então, é por conta disso daqui. Então, na época dos Peaky Blinders, esse lugar aqui não só era um lugar para você comprar roupa, como também atrás era um prostíbulo e também era um xingamento que, inclusive, até hoje em Birmingham ainda é um xingamento. Então, quando você diz que alguém é da rua de trás de Raycons, por mais que esse lugar não exista mais, tá dizendo que, tipo, pô, vagabundo, né? Esse cara é um vagabundo e tal. Então, realmente, esse lugar também é uma outra importância histórica para a história dos Peaky Blinders. Verdadeira.
coisa muito importante que a gente precisa entender o contexto da cidade de Birmingham aqui. Na verdade, essa região como um todo, e abrangendo outras cidades, né, nessa província, esse condado chamado Midlands, ele foi muito importante na Revolução Industrial. Aqui é a parte inicial mesmo, assim, de carvão. Tanto que uma das famosos lugares aqui, onde inclusive foi gravada a série do Peaky Blinders, fica em Black Rock, que é praticamente uma cidade-museu, que eles montaram, onde as pessoas se vestem igual o Peaky Blinders, então você paga uma nota para poder visitar esse lugar. Obviamente que a gente não vai fazer isso, né? Mas esse lugar aqui, esse Great Western Arcade, foi um lugar que foi construído na época de 1870, mais ou menos, então foi justamente no início da formação dos Peaky Blinders, onde foi construído túneis aqui para poder transportar carvão, principalmente, né, com os trens internamente. Então, uma coisa bem subterrânea aqui. Então, esse lugar, ele tem essa importância histórica por dois motivos. Um que era o transporte, era um contexto da época, e outro que empregava e acabou desempregando muita gente aqui também. Então começou a ter uma mão de obra industrial extremamente necessária, e a cidade ela foi crescendo enlouquecidamente, assim, foi crescendo em cima da demanda industrial que estava tendo. Não foi uma coisa planejada, organizada, né? Então a gente vê alguns contrastes, porque ao mesmo tempo eles têm aqui uma construção que lembra Milão, sabe? Eles se inspiraram em Milão. Então em alguns momentos eles cresciam de uma forma desorganizada, e em outros momentos eles aproveitavam para poder construir algumas coisas bonitas aqui. Então esse ambiente aqui interno que a gente vai andar agora, provavelmente se você já foi a Milão, você deve reconhecer isso daqui. Temos boinas à venda aqui. Olha quanta boina bonita! Interessante. Chapéus no geral, né? E boinas principalmente, obviamente. Eles sabem que aqui é bem forte por isso. Sejam bem-vindos à Prefeitura de Birmingham. Foi mencionada no episódio 4 da 4ª temporada como um prédio grande e bonito. É isso que eles falam na série. Isso aqui existe também há bastante tempo, né? A questão desse prédio aqui, que ele faz diferença romana. Aqui foi sempre um local de protesto por parte dos moradores de Birmingham, né, por conta da população, para poder lutar pelos seus direitos. A população de Birmingham sempre foi bem radical, digamos assim, bem progressista, uma população sempre que luta pelos seus direitos, com uma personalidade forte, vamos dizer assim. E aqui, inclusive até hoje, ainda é um local para isso, assim. Então a prefeitura é um prédio realmente bonito, diferente, você vê essas torres aqui que lembram muito Roma, né? E aqui existe também, desde o século XVIII mais ou menos, e fica num local bem próximo aqui da cidade, e sim, em termos de prefeitura de grandes cidades, ela está muito bem destacada, só que parece que tem um aproveitamento, uma aproximação da população, sabe? Normalmente prefeituras da cidade que a gente passou, Buenos Aires, próprio Rio de Janeiro, são coisas um pouco mais distantes, assim. Então me chama a atenção o fato de que a população vinha aqui para poder se divertir, para poder não só fazer protesto, mas para poder relaxar com a família, numa prefeitura. Isso é diferente, vai ser estranho. Mas é isso, prédio bonito, lugar bonito. Tem uma coisa interessante, aqui tem um salão onde tem concertos, tem shows, né? E aí tocaram duas bandas que eu não sei se vocês já ouviram falar, assim, uma chamada Led Zeppelin e uma outra um pouco mais difícil de você saber, chamada Beatles. The Beatles. Tocaram aqui. Tá tendo alguma coisa ali, vamos descobrir. Isso aqui, gente, é Avatar. Olha que legal! Que lugar diferente! Tá rolando um festival de pollinations, né? Multinações, polinações. E algumas pessoas estão com fone aqui, então acho que meio que uma experiência mesmo que estão provocando. E me parece ser uma música indiana ou paquistanesa, né?
Esse daqui é o Hall of Memory, que foi erguido para honrar os 12.350 cidadãos de Birmingham que morreram na Primeira Guerra Mundial, que na época eles chamavam só de a Grande Guerra. Eles obviamente não sabiam que ia ter uma segunda, né? Cada um dos lados desse salão, que do lado de fora que a gente está vendo, ele tem um significado. Eles significam, né, isso é uma memória, uma homenagem às 3 forças militares, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, e mais uma quarta coisa, que seria os serviços da mulher. Então, é uma homenagem a todos aqueles que lutaram e todos aqueles que também deram suporte à guerra, né, para que ela pudesse ser vencida, como ela foi vencida na Primeira Guerra e a Segunda Guerra também, né? Então, cada um desses lados aqui, eles têm um significado específico. Eu não sei o que significa esses serviços da mulher. Se são os serviços das mulheres que ficaram ou se foi um papel que as mulheres desempenharam ativamente na guerra. Eu não sei se no front ou uma parte administrativa, enfim. Não sei ainda. Se você souber, bota aqui embaixo. Se a gente descobrir, a gente vai botar no vídeo aqui. Mas se você souber qual foi o papel da mulher na Primeira Guerra Mundial, é interessante você falar aqui com a gente. Essa daqui é a Biblioteca de Birmingham, que simplesmente é a maior do Reino Unido e é um dos 10 pontos mais visitados do Reino Unido. Para ser específico, segundo o site, é o 10º. Mas enfim, você pensa que muita coisa tem em Londres, né? Tem gente que vem aqui para Birmingham basicamente para ver essa biblioteca aqui. E ela tem 2 fatos interessantes. Primeiro, que ela é muito bonita desde o lado de fora e até do lado de dentro. Segundo, que ela tem coleção de Shakespeare. Então, simplesmente é uma importância absurda para os ingleses ter essa biblioteca aqui, pelo tamanho, pela beleza e por ela proteger, né, e enfim, cuidar das obras talvez do maior escritor inglês da história e um dos maiores do mundo, certamente. Olha, detalhe, tem um negócio redondo ali em cima e tem um negócio redondo aqui embaixo. Bem bonita essa arquitetura, hein? Outra coisa moderna aqui. Eu tô achando a arquitetura daqui da cidade bem moderninha, né? Não vou falar os termos modernos, que agora eu não lembro. Mas tô achando bem diferente, assim, o diálogo. Tá bem bacana ver o diálogo do antigo com o novo. Tá conversando, né? É raro a gente ver isso, né? Então eu gosto de apreciar isso. Tô bem feliz com o que eu tô vendo. Olha onde a gente chegou. Aí tem uns negócios ali que você pode sentar ali dentro, ficar quentinho e comer. Deve ser uma nota. E onde que a gente chegou agora? A gente chegou no canal de Birmingham. Eu tô em dúvida se a gente fala agora porque tem uma música tocando de fundo. Estão reconhecendo esse lugar aqui? O Thomas estacionava ali, sacanagem. Aqui pisou o Thomas Shelby. Eu tô aqui perdido, gente, porque eu tenho que falar, né? Tô gravando vídeo. Só que eu tô encantado com o lugar também. Muito maneiro aqui, muito diferente, muito original. Vale muito a pena ver a Birmingham, tem coisas muito diferentes que eu nunca tinha visto. Então a gente tá aqui do lado do canal. E a gente aqui assistiu a série, a gente sabe que o canal é extremamente crítico, importante para os Peaky Blinders e por isso que a gente escolheu para poder vir aqui e finalizar o vídeo aqui. Porque esse canal aqui de Birmingham, na verdade é um canal de Birmingham Ulster, que é a cidade que a gente está agora. Isso para a série, né? Essa questão do canal aqui, não é que ele era simplesmente um meio de transporte, né? Ele é principalmente um meio de transporte de mercadorias, né? Mas também era uma casa. Então, para algumas pessoas, lá em Ulster a gente vê muito isso. As pessoas usando esses barcos como casas mesmo. Então,
resta aí, levanta a dúvida, será que tinha os ciganos, né? Será que eles só se locomoviam com aquelas carroças ou eles moravam também nesses barcos? Não sei, fica a dúvida aí. Os Peaky Blinders, eles estavam divididos em duas facções, né? E aí o que acontece? Os Billy Boys, eles chegam, inclusive, se eu não me engano, fala isso na série, eles chegam e eles matam os Peaky Blinders originais, né? Então, o final da vida real não é igual ao final da série. A questão é que os Billy Boys, eles se tornam, na verdade, a gangue dominadora das ruas de Birmingham aqui, e é o fim da gangue dos Peaky Blinders. O que pra gente é também o fim do nosso vídeo. A gente adorou poder pesquisar, andar pela cidade. Tem muito mais coisas no mapa, que a gente vai deixar o link aqui. Continua, tá? Só que os pontos turísticos que estão no mapa aqui, estão aqui perto. É uma caminhada de 5 km no total. E vale a pena você poder conhecer, porque a cidade é muito interessante. Tem muitos pontos interessantes, vocês estão vendo aqui. Mas se a gente continuar seguindo o mapa do jeito que é, vira um guia turístico da cidade de Birmingham, não mais sobre uma história dos Peaky Blinders, né? E para os Peaky Blinders existem outras locações também que não estão nesse mapa aqui. Então tem a rua onde se passa, onde é gravada a casa deles, né? Que é tipo num outro ponto que nem é o bairro onde é o Small Heath, que é um bairro inclusive aqui perto, que é onde realmente moravam os Peaky Blinders, né? Ou seja, aí entra o cinema, né? A televisão gravando coisas que eles, cinematograficamente falando, faz mais sentido do que a verdadeira história. Até porque essa é uma história que se passa no início do século XX, hoje a gente está no século XXI, no início do século XXI. A gente está falando de mais de 100 anos depois dessa história ter começado. A série foca num período histórico que obviamente não existe mais. Então, principalmente aquela parte industrial que a gente vê, aquelas fotografias absurdamente lindas da série, de fumaça e tal, aquilo, enfim, virou bairro, virou shopping, virou igreja universal, sei lá, virou várias coisas aqui, mas aquilo não existe mais. Então eles foram adaptando alguns trechos, né? Então tem a rua deles é gravada num ponto, o pub é gravado em outro, algumas coisas são cenários internos mesmo, né? Se eu não me engano, a BBC que produziu essa série. BBC é um canal estatal, né? Um canal da realeza do Reino Unido mesmo, então realmente eles têm dinheiro, têm capital para poder fazer isso. E outras coisas foram gravadas em outros pontos, né? Principalmente essa cidade que a gente fala aí, Blackrock, que é uma cidade museu meio cinematográfica, inclusive onde tem as Noite Peaky Blinders, né? Peaky Blinders Night, onde as pessoas se vestem e você pode ir vestido como um Peaky Blinders, né? Como a série. E só não arranja briga com ninguém, por favor, tá? E se você quiser fazer o tour, tem um tour pago que é feito pelo primo do Thomas Shelby, né? Um descendente. Tipo um descendente Um senhor Shelby aí, Shelby. um senhor Shelby aí. E esse tour custa mais ou menos uns $20 por pessoa. Não sei em pounds quanto que dá isso, mas pelo que eu vi no site é isso, $20 por pessoa. A gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo pra você ver se você vale a pena fazer ou não. A gente, infelizmente, ia ficar caro pra gente, então a gente preferiu, como a gente achou esse tour a pé que você pode fazer sozinho, a gente preferiu fazer esse e a gente achou sensacional e já basta pra gente. Óbvio que ia ser muito legal se a gente pudesse fazer com o cara, né, da família, né, o descendente, e com certeza ele teria muito mais coisa pra passar pra gente, mas fica aqui o que a gente pôde presenciar aqui dessa história toda. A gente adorou e é isso. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, comenta aqui o que você achou e bora pro próximo. E se você chegou até esse momento do vídeo, comenta assim, Nomad Blinders, pra gente saber que você assistiu até o final. Beijo. Beijo no seu passaporte.